Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa coluna Comunicação e Trabalho aqui do site do Barão de Tararé, Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Tararé. E hoje a gente recebe aqui com a gente a Janaína Visibelli, vou chamar ela de Jana, durante vários momentos da entrevista, porque já rola uma intimidade, né? Somos amigas, vou chamar a doutora Janaína de Jana várias vezes, mas vocês não se enganem, a mulher é porreta, ela é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, no campo de Divinópolis, ela também é doutora pela Universidade de São Paulo, onde ela estudou os conglomerados regionais de mídia, e hoje ela está aqui para conversar com a gente sobre uma série de assuntos, inclusive um livro que ela e o Gilson Haslan lançaram no ano passado, mas que tem um tema que é a cara da nossa coluna. O livro se chama Comunicação, Desenvolvimento em Trabalho. Bem-vinda, Jana, super bem-vinda aqui na nossa conversa. Obrigada, Ana, pelo convite ao Barão, um prazer. Ai, que bom, que saudade de você. E como a gente é amiga, a gente vai fazendo esses carinhos e vocês vejam a vida como ela é. Né, Jana? Ô, Jana, vamos começar então pelo livro. Me explica um pouco a ideia de vocês, né? Sua e do Gilson. Gilson, vou trazer ele aqui no canal outro dia, na coluna, para a gente conversar sobre os assuntos, mas me explica da onde que deu a origem, né? De onde vocês falaram, opa, acho que aqui tem um gancho para a gente falar sobre comunicação, entrelaçando com trabalho e desenvolvimento. Então, o livro ele foi originário de uma série, né, que se nomeou Série Comunicação UENC. E aí, porque a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela tem 3 unidades que ofertam cursos de comunicação e jornalismo. Aqui em Divinópolis, Passos e em Frutal. E aí, os professores de Frutal, né, pensaram na série, fizeram contato com as outras unidades e cada unidade, então, fez uma proposta. Nós aqui em Divinópolis, a gente já tem um percurso aí de pesquisas, né, e de outras atividades que a gente realiza que estão sempre gerando esse entrelaçamento entre comunicação e trabalho, comunicação e desenvolvimento, né? Então, nos pareceu oportuno nesse volume tratar dessas questões, tentando entrelaçar aí tanto a comunicação com o desenvolvimento, mas acolhendo o trabalho que nem sempre é lembrado aí nos estudos da comunicação. Então, a comunicação associada com a ideia de desenvolvimento, às vezes porque ela é muito comparada à ideia de mídia, né, não necessariamente como interação, formas de conversação aí entre os sujeitos, mas essa ideia de equivalência, né, entre mídia e comunicação, faz com que as pessoas entendam que o desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento regional, ele está muito atrelado a essa ideia de tecnologia. Então, ter acesso às tecnologias é abrir as fronteiras, isso é sinal de desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, às vezes o olhar para o desenvolvimento cruza-se com a comunicação, mas o trabalho fica sempre esquecido, né? Ele vai sempre sendo escamoteado, como se ele não fosse o elemento de geração de valor, e sim o elemento da informação, o elemento da tecnologia, né? Então, a gente viu como uma oportunidade de fazer essa problematização, organizando o livro, convidando alguns autores para participar, dentre eles você, né, Ana Cláudia? Então, nesse livro também, já que a Jana citou aqui, eu com outros amigos, o Jamir, o Guto, a Nayana, a Camila, tem bastante gente boa escrevendo nesse livro. Mas, Jana, você falando, me veio à cabeça muito aquele conceito, né, do Raymond Williams sobre os meios de comunicação também como meios de produção. Foi uma oportunidade para demonstrar isso, que a comunicação ela é essa interação, é recepção, tem o seu faz parte na disputa de sentidos, né? Inclusive, mas também como meios de produção, vocês conseguiram explorar isso no livro? Então, nós temos alguns gente, a gente está em home office, né? Home office, ele tem ruídos que participam do trabalho em casa, porque afinal de contas o trabalho veio parar em casa, né? Meu cachorro já morava aqui. Então,
A gente conseguiu sim, Ana, fazer essas discussões, inclusive na separação do livro, né, a gente dividiu ele em 2 volumes, então, 2 partes. Então, na primeira parte, a gente tenta fazer uma discussão um pouco mais teórica, mas problematizando esses aspectos que eu disse antes, né. Há ali um capítulo que, inclusive, eu assino, retirado ali da tese, né, que vai fazer essa discussão sobre os meios de comunicação como meios de produção, né, no processo de territorialização do capital. E na segunda parte, a gente já vai se deter aí as questões mais voltadas para o trabalho do comunicador, mas sempre remetendo a essa questão do processo produtivo. Então, os capítulos aí que compõem tanto a primeira parte quanto a segunda parte, eles vão tentar movimentar esse conjunto de discussões, né? Ou seja, os meios de produção, os meios de comunicação, eles não são só um dispositivo que nos coloca em relação com o outro ou que nos dá acesso em relação a algo, né, que está sendo narrado ali, né? Então, esse é um modo de ver. Os meios de comunicação, eles fazem parte de um processo industrial de trabalho, em que a gente tem todo um processo de divisão social do trabalho, e nessas relações de trabalho, né, a gente tem a presença da comunicação, ou seja, a gente partilha sentidos ali, e na colaboração, a gente está interagindo o tempo todo, né? Então, o Raymond Williams, ele nos remete a isso, e isso está presente e atravessa os capítulos que foram construindo aí o livro. Tá? Então, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sim, essa é uma perspectiva da qual a gente parte aí nessa organização e na escolha dos capítulos e dos autores, né, que participam ali desse volume, tá? Ô, Jana, foi bom você apresentar, porque eu acho que quem tem curiosidade pode ir atrás do livro, inclusive para verificar como que se desdobra esse entendimento, né, dos meios de comunicação como meios de produção também. Mas, falando nisso, um assunto que tem tudo a ver é a sua abordagem, né, na sua tese. Você estudou de perto os conglomerados midiáticos, né, nessa questão, você acabou de falar, inclusive, como estratégia de territorialização do próprio capital, e eu queria que você trouxesse aqui um pouco, eu sei que não vai dar para fazer isso, né, numa live, numa conversa rápida, mas eu queria que você trouxesse um pouco alguns dilemas que o setor vive, porque eu lembro que eu vi também na sua tese, por exemplo, essa questão de que os meios de comunicação acabam tendo outras propriedades, né? Queria que você explicasse um pouco quais foram os principais dilemas que você viu, né? E, inclusive, esses, né? Que acabam se cruzando com outras propriedades, ou seja, eles fazem parte de um conglomerado maior, mas tem esse cruzamento com outras áreas da própria economia. Explica para a gente um pouquinho, Jana. Então, primeiro, assim, a escolha, né, eu fiz um estudo na tese de 2 conglomerados midiáticos regionais aqui, né, que atuam aqui na região onde eu estou, né, em Divinópolis. Um desses conglomerados, ele é o maior afiliado do Grupo Globo aqui no estado de Minas Gerais, né, e tem aí todo um movimento de concessões comerciais. Um outro conglomerado, ele já é detentor de uma outorga de TV educativa, né, então, e é um conglomerado comercial que detém uma outorga de TV educativa, né? Então, só para a gente entender aí a incoerência, né, que já existe nessa formatação. Então, já tem caroço nesse angu aí, né, Jana? Porque exato, como que pode, né? O que acontece? No caso do conglomerado que tem essa outorga de TV educativa, né? A outorga, na verdade, ela está destinada a uma fundação não governamental, como rege a lei. Mas quando a gente vai cruzar os dados, fazer esse levantamento, aí você vai vendo ali, nós, numa rede de sociedades, numa rede de dirigentes, numa rede de representantes políticos locais que se tocam diretamente. Então, um dos primeiros pontos, né, que a gente encontrou quando eu comecei a fazer os levantamentos lá em 2015, pegando esse conglomerado regional específico, né, que detém a TVE, era a coincidência dos endereços. Então, a fundação, ela tem um endereço que coincide com onde está a assessoria de comunicação de um deputado. E a fundação que tem essa outorga, ela leva o nome do pai do deputado, que foi, na verdade, quem conseguiu a outorga.
Só que hoje essa outorga é administrada por um outro sujeito que detém um conglomerado de mídia local. Ele detém 3 concessões de rádio, portal, empresa de outdoor, propaganda de carro de som e outras coisas, pensando aí na rede da comunicação, né? Então, quando você vai buscar esse tipo, inclusive, assim, só um parênteses, né? Os pesquisadores que analisam conglomerados midiáticos, porque a gente está lidando com questões de regulamentação que, em geral, são burladas, né? Porque a gente vê aí a propriedade cruzada, vários pesquisadores, a gente tem vários mapeamentos que mostram isso, né? Então, a Suzy dos Santos, ela chega a dizer para a gente que é quase uma investigação policial que a gente tem que fazer, porque você tem que cruzar endereço, você tem que cruzar grupos societários, você tem que observar dirigentes. Então, às vezes, a outorga está no nome de um conjunto, mas na hora que você vai olhar quem de fato é o presidente, você descobre que ela faz parte de um outro conjunto. Então, esse era um primeiro dilema, né? Ou seja, uma apropriação indevida aí de uma outorga que era educativa. E quando a gente vai observar essa questão da contraposição da outorga comercial com a outorga educativa, pensando aí, por exemplo, no desenvolvimento local, a gente teria, então, para a cidade, uma oportunidade rara de ter agentes que, mobilizados por finalidades distintas em relação à geração de conteúdo, eles poderiam aumentar a nossa possibilidade de pensar sobre esses conteúdos. Falo distinta por quê? Porque a concessão comercial, ela tem a finalidade da audiência como pressuposto, porque aquilo atrai o comercial, então aquilo atrai a parte que sustenta a organização. A educativa, ela não tem fins privados, então essa ideia da audiência, ela não seria mobilizadora para o conteúdo, o que nos permite, então, pensar a formação de conteúdo, levando outras considerações para qualificar a opinião pública. Então, para os territórios onde você detém essa diversidade aí de outorgas, né, e nem é tão diverso assim, nós estamos falando de 2 modalidades, a gente teria possibilidade de ampliação das vozes. Mas quando você vê a apropriação indevida, né, de uma outorga educativa por um grupo comercial, a premissa da audiência está dada da mesma forma. Então, o território ele perde, né? A população perde em relação àquilo que era a premissa de constituição dessas diferenças entre as outorgas existentes, tá? Esse é um dos problemas, né? Um outro elemento também que cruza aí, né, essa ideia do desenvolvimento que a gente estava dizendo, é a questão de que, por exemplo, no caso da maior afiliada do Grupo Globo aqui no estado, que tem uma unidade aqui em Divinópolis. Quando ela chega na cidade, isso representa para a cidade desenvolvimento, né? Porque é um grande grupo, está chegando, vai abrir mercado de trabalho, né? Isso significa que a gente está avançando nessa ideia de sucesso e desenvolvimento neoliberal, né? Acontece que conglomerado é conglomerado em qualquer setor produtivo. Então, é um ledo engano achar que isso está trazendo desenvolvimento. Porque o que a gente vê, inclusive na tese, a gente acaba observando, é que esses conglomerados, eles se constituem de organizações diferentes, como agências de publicidade, produtoras de audiovisual, além das outorgas de rádio, TV e portal. E isso pensando na sociedade dentro do campo da comunicação. Porque esses agentes, eles têm uma série de outras sociedades fora do campo da comunicação que geram aí, né, essa raiz, eu vou dizer, essa penetração do grupo político nos territórios onde eles se instalam. E aí, o que acontece? Essa organização, quando ela chega aqui e ela pode gerar aí, né, possibilidades de vendas casadas, mesmo que ela não aconteça tão aparentemente como a gente acredita que acontece em algumas organizações, ela impacta o setor produtivo local. Então, o que a gente vê é um controle da reserva industrial de trabalhadores, um controle em relação ao valor do trabalho, impacto no trabalho das produtoras de audiovisual, impacto no trabalho das agências de publicidade, porque elas acabam todas se colocando à mercê desse conglomerado que passa a ditar as regras no mercado onde ela está instalada. Então, essa ilusão de que traz desenvolvimento, na verdade, não traz desenvolvimento, que afeta diretamente os pequenos produtores do setor produtivo da comunicação, por exemplo, para pensar no nosso caso. Né? Então, esse é um outro problema.
Ô, Jane, eu vou te interromper um pouquinho, que eu sei que a sua tese, inclusive, foi muito elogiada pela própria Suzy Santos, que você acabou de citar aqui, que é uma referência da área, foi indicada para prêmios, então rende muito, rende várias conversas para a gente. Mas quando você fala assim, é uma ficção, se traz desenvolvimento ou não tem impacto, então, no mundo do trabalho da cidade? Porque nós estamos falando de Divinópolis, né? Então, eu também, se chegasse uma televisão, uma empresa, eu sou jornalista, chegasse uma empresa, eu ia falar, chegou emprego. Não, como que é essa relação? Então, Ana, traz e não traz, né? Então, assim, traz no sentido de que essas corporações, elas se baseiam em modelos de organização do trabalho, né, e de organização do processo produtivo, que estão baseadas em organizações, né, na cabeça de rede aí. Então, até pelos próprios acordos que eles têm que seguir determinados modelos. Isso significa que são organizações que na região, apesar de serem organizações familiares, né, que não detêm aí um poder econômico como outros conglomerados, né, nas regiões onde elas atuam, são as melhores empresas para trabalhar, são as que pagam os melhores salários, são as que têm assim, que cumprem com os acordos trabalhistas de maneira adequada, ou seja, elas não fazem mais nada além do que a regulamentação indica. Mas é que o cenário local, ele é tão árido em termos das flexibilizações e da precarização do trabalho, quando uma organização organizada chega, ela é o mundo ideal para se trabalhar. Então, esse é um ponto, tá? Bom, pagam os melhores salários, então atrai os melhores trabalhadores aqui da região, né? Mas a lógica de empresa enxuta, ela tá para qualquer organização. Então, ao mesmo tempo que atrai, não atrai nesse volume de postos de trabalho que pode parecer que vão gerar, tá? Aqui na região, inclusive, a gente tem observado, da minha tese para cá, o processo produtivo dessa afiliada do Grupo Globo mudou muito. E naquela ideia de que a concessão ela tem que fazer a produção de conteúdo local, então eles tinham cada unidade aí fazendo, cumprindo com essa parte da concessão. Com a pandemia, isso foi jogado por terra. Então, agora eles têm a unidade daqui, que na verdade a concessão não é aqui, é em Araxá, né? Ela gera conteúdo para um jornal, ela gerava para 3. Eu não preciso dizer, então, que a gente teve um corte de também, né, 2/3 de funcionários aí. Eu não sei se chegamos a isso, mas eu sei que houve demissões, e o fato é que os outros 2 jornais estão sendo produzidos em outras unidades e retransmitidos para cá. Então, tá vendo o que eu falei? Então, assim, é uma ilusão. Na mesma sensação de que você vai ter, sim, postos de trabalhos melhores, uma infraestrutura melhor, uma organização mais organizada, ela não abandona a lógica da empresa enxuta e da precarização do trabalho, da exploração do trabalho nesse processo. Né? E como empresa familiar, elas também têm se organizado para lidar com os dilemas que dizem respeito ao setor produtivo e às negociações com a cabeça de rede. Então, isso também está colocado no bojo. Tá? Ô, Jana, quando você fala essas negociações com a cabeça de rede e mesmo essas mudanças do processo produtivo, queria que você desse um exemplo para a gente, para ficar mais claro, porque eu fico imaginando quem está aqui nos assistindo, como que vai concebendo, porque você está quebrando mitos aqui, você está destruindo sonhos, digamos assim, né? Que as pessoas vão falar, nossa, mas então, de fato, não significa tanto desenvolvimento assim, de fato, a lógica da corporação impetra aqui. De fato, veja esse momento da pandemia, nós ficamos só com um produto que fala a respeito da região, quando fala de um conglomerado regional, né? Explica um pouco para a gente o que você está, o que são essas negociações e qual que é o impacto disso, inclusive para a diversidade de opinião e pluralidade de informação em Divinópolis. Então, a primeira questão é que por que esses conglomerados regionais se afiliam a um grande grupo? Porque eles não têm condições de fazer produção de 24 horas de conteúdo local, eles não têm infraestrutura para isso. Então, a maneira de gerar o conteúdo, né, na lógica que a gente tem hoje, de consumo 24 horas de conteúdo, né, eu costumo até dizer para os meus alunos, eu não era igual a vocês, não, eu esperava das 7 horas lá, as telinhas ficarem coloridas para assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era outra, e tinha horário para terminar a programação, não era essa coisa que a gente tem hoje, né? Então, eles não têm essa infraestrutura. E aí, a afiliação, ela cumpre com esse lugar.
E se a gente olhar com mais atenção, a gente vai ver, então, que de programação local, isso que é feito aqui para a região, da lógica da região, dos debates, dos embates locais, ele compõe menos de 2 horas da programação diária dessas emissoras. Porque o resto tudo vem da cabeça de rede. Então, o conteúdo nacional, ele se sobrepõe ao conteúdo local, né? E essa produção local, ela vai depender também de onde está assentada a organização, né, esse conglomerado local, e da capacidade de produção desse conglomerado local. Então, só para fazer uma comparação, quando eu estava fazendo a tese, o Grupo Integração, que era o conglomerado, né, que representa a afiliada aqui na região, ele tinha 4 equipes de produção de telejornalismo, 2 de manhã e 2 de tarde, todas compostas por cinegrafista, repórter e produtor. A TV educativa, ela tinha o mesmo número de produtores, né, no mesmo esquema, só que eles cobriam uma região muito menor que a região que o Grupo Integração cobria. Então, se a gente for olhar, a lógica da TV educativa era menos a distribuição territorial e o trabalho que o jornalista podia fazer pressionava ele menos do que a outra em relação ao conjunto que precisava cobrir e a equipe enxuta que você tinha para trabalhar. Então, se a gente fosse fazer essas proporcionalidades, você veria que na TV educativa o trabalho até era, né, menos tenso, para dizer nesse sentido, do que na TV comercial. Então, esse é um ponto, né? Então, a relação, ela se dá, inclusive, para gerar programação. Outra coisa é que no contrato comercial, aí você tem que cobrir com o padrão da organização para a qual você se afiliou, e aí você traz esse modelo para a organização. Então, questões locais, né, assim, de uma cultura local, ela também vai ter que se adaptar a essa lógica. Na lógica comercial entre essas duas organizações, há troca e venda de produtos. Então, a própria produção local, ela vai ser pautada pensando também em como emplacar pautas na rede nacional, porque isso traz reputação para o veículo local, né? E é um elemento aí da transação comercial entre essas organizações. Então, esses são alguns exemplos aí para a gente pensar. E esse é o tema. A gente começou aqui falando do livro, depois a gente pode disponibilizar, Jana, gratuitamente o livro para quem quiser, para quem está aqui assistindo a gente vai deixar lá agora, com a anuência, né, da autora, lá no site do Barão de Itararé. E é o tema também do artigo da Janaína no livro, né? Que é essa questão dos conglomerados e o desenvolvimento local. Isso é muito importante porque a gente vê, Jana, ainda hoje, com essa questão das plataformas, e tem gente que fala assim, não, agora não precisa mais regulamentar as mídias, as corporações de mídia, né? Porque agora o que tem que regulamentar são as plataformas. Mas pelo que você apresenta aqui, não, né? A gente precisa continuar defendendo a regulamentação desses conglomerados midiáticos, né? Tanto no nível regional quanto nacional, e também das plataformas, né? Como você vê isso, Jana, esse desafio duplo da regulamentação na nossa contemporaneidade? Então, acho que vinha sendo um desafio, continua sendo um desafio, né? A gente não resolveu questões para trás e agora embolamos com as novas questões que se colocam em relação às tecnologias de informação e comunicação contemporâneas, né? Não é uma questão de não regulamentar, é uma questão, inclusive, mais que nunca, de encontrar um caminho agora que tudo se embolou. Porque com a chegada dos streamings, né, então fica parecendo que uma coisa está sobrepondo a outra, essa daqui tem mais relevância, essa daqui não tem. Para além da pesquisa da tese, a gente continua realizando investigações, né, e eu faço um mapeamento aqui na região desde 2010, das organizações midiáticas aqui na região. Não há alteração em relação às outorgas. Você tem visto aí uma mobilidade em relação à mídia impressa local, que às vezes realmente entra em crise e ela fecha. Mas a detenção da outorga é um poder local para os grupos políticos locais, né? Ela ainda é um difusor de vozes, né? Então, bloquear aí vozes contestadoras, no mínimo, ainda é um elemento estratégico, né? Então, menos enricar em relação à detenção desses meios de produção da comunicação, mas deter o aparelho enquanto disseminador, né, enquanto exercício de poder simbólico, ainda é um elemento de atuação significativa nas regiões.
Então, a gente não vê alteração nem em termos de abrir ou fechar rádios, nem em termos de abrir ou fechar emissoras de TV, né? Apesar das questões colocadas para o setor produtivo aí com os desafios, né, do negócio da comunicação, tá? Então, esse é um elemento para se pensar. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que com essas novas formas de acesso aos conteúdos, ao entretenimento, à informação que a gente tem tido hoje, a gente também está falando de uma posição econômica dessa população, e não é o cenário mais favorável nesse momento para a gente pensar enquanto consumidores dessa diversidade de produtos. Então, o empobrecimento da população, mais do que nunca, vai voltar a população para a mídia gratuita, e essa mídia gratuita também, né, ela precisa ser repensada em relação a essa qualidade do conteúdo, porque ela está virando um portal de anúncio do conteúdo privado. A gente já via isso um pouco em relação à TV por assinatura, mas a fragmentação hoje parece que ela se ampliou e ela ainda está se desenhando, né, em relação aos arranjos que as grandes produtoras de conteúdo aí, né, os grandes conglomerados aí da indústria do entretenimento, né, eles estão constituindo. Então, esse é um cenário para a gente olhar. Cruzado aí, ó, com outro que é as empresas de telecomunicações, que aqui no Brasil a regulamentação é toda fragmentada. Então, Ana, assim, eu acho que a gente chegou num momento que é muito emblemático, porque ele traz os problemas anteriores que a gente não resolveu, ele cruzou duas legislações distintas que a gente nunca devia ter distinguido, né, porque todas dizem da questão dos meios de comunicação, e a comunicação, ela é elemento estratégico de segurança nacional, a gente está vendo essa disputa aí com 5G, né, então, assim, eu não acho que é abandonar um em relação ao outro, é mais que nunca prestar atenção, como é que esse um aqui, a radiodifusão hoje, ela opera, inclusive, em relação a esse outro, ou como é que ela, então, ela pode operar se ela vai ser abandonada por esses conglomerados, já que eles estão migrando para outro lugar, se é que eles vão abandonar, né? E uma cena clássica disso, Jana, você sabe que eu fico muito ligada aqui nas redes também, e vejo sempre, do ponto de vista da recepção, esses veículos que as pessoas falam, não precisa mais regulamentar, eles demonstram, através das plataformas, o monopólio deles no sentido da recepção, é isso que você está falando, né? Tudo bem, tem essa questão da internet, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, isso deflagra, acho que você resumiu bem quando falou assim, está tudo embolado, então é uma oportunidade para regulamentar a comunicação num espectro mais amplo, né? Porque o que a gente tem visto, inclusive, é as empresas, inclusive, se transformando em plataforma, que aí já é o caso do meu estudo da transformação, o papel da Globoplay na plataformização da própria Globo. Mas isso rende muito assunto. Mas eu queria te fazer outra pergunta, Jana, que você falou, olha, esses conglomerados servem também para poder simbólico, né, esses conglomerados regionais. Eu queria que você falasse mais um pouco disso e o quanto também esses conglomerados acabam atenuando, né, ou seja, aumentando o poder de outros negócios, esse cruzamento com outros segmentos da economia. Você viu isso? Então, na verdade, como eu disse, né, eles são redes. Então, se a gente vai pegar a malha societária dos detentores dos conglomerados, você vai ver que cruza ali com agronegócio, escolas, né? Isso aparece sempre, assim, a detenção de escolas e a detenção de meios de comunicação. Olha, dois aparelhos, né, ideológicos aí para a gente pensar a formação de consciências, né? E o que é assentar esses grupos que estão aqui, ó, detendo os meios de produção de comunicação, né, e que tem, então, maior capacidade de defender uma perspectiva de estar e ser no mundo, né? Um dos exemplos que eu dou, inclusive, na tese, é o movimento dos trabalhadores sem terra. Eles têm uma série de meios, né? Eles têm uma articulação comunicativa muito bacana, muito interessante, se apropriam das tecnologias de informação e comunicação como podem, né? São organizados, mas eles não conseguem penetrar. Então, eles não conseguem alcançar a audiência e romper com o imaginário construído sobre eles, que eles são um grupo violento. Quando, se a gente vai olhar mais detidamente, a gente vai ver que a gente está do lado deles e não contra eles, né?
Então, mas por quê? Porque a gente tem toda uma indústria que diz o contrário. Né? Então, essa construção do imaginário ali, ela fica difícil de romper quando você tem vários meios de comunicação, criando contatos com você, né, e que te repetem a mesma ideia. Então, aquele imaginário, e a gente não para pensar sobre isso, né, ele vai se naturalizando. Então, a gente nem questiona se aquilo pode ou não ser o que eu estou pensando. Aquilo é. Né? Então, esse é um ponto. Agora, pensar, por exemplo, essa apropriação de escolas. Então, na hora que eu estou ali formando, criando um ambiente, a gente já tem uma política pedagógica da instituição que me leva aqui. Não, mais do que formar consciências, a gente tem que formar para o mercado. Então, a gente vai vendo um cruzamento, né? Os meios de comunicação comerciais, eles autorregulamentam a lógica neoliberal, o mercado como regulador das demandas sociais. E aí, quando a gente leva isso para a escola, na hora de formar consciência, o sujeito se sensibilizar para pensar a sua formação cidadã ética, né? Não, o mercado é que opera também como regulador da demanda social. Como é que a gente transforma esse contexto? Então, é muito complicado isso, muito delicado. Esse é um ponto, né? Mas a gente vai vendo esses outros elementos. Então, há ali, às vezes, contato entre as organizações que prestam serviço, inclusive, para o Estado, e que fazem parte dos grupos societários desses conglomerados. Então, a verba pública, que às vezes a gente acha que ela se dá no repasse direto de anúncios, né, para essas organizações, não é tão simples assim. Na rede societária, essas relações políticas e econômicas que esses conglomerados detêm transitam nessas diferentes organizações, desde que elas sejam quem vai prestar serviço para o Estado. Então, um dos familiares, né, de um dos que eu estava estudando dentro de um dos meus conglomerados, ele tinha, agora eu não vou lembrar de cabeça, Ana, mas acho que eram, a última vez que eu olhei, eram 72 organizações em setores produtivos distintos que iam de organizações não governamentais, como fundações, a funerárias, e passava aí pelo setor de automóveis, alimentos, vestuário, né? Então, olha, né? E em diferentes estados, em cidades muito pequenininhas e em cidades maiores. Então, veja que o território não se delimita ao local onde o grupo econômico está instalado. Isso vai penetrando aí de acordo com os interesses políticos e econômicos desses grupos. Né? Então, assim, não é só a detenção do meio de comunicação, o aparelho de enunciação. É muito maior em termos da maneira como isso vai penetrando no território e empoderando esses grupos em relação a qualquer possibilidade de contestação local, por exemplo. E como você falou, Jana, e deu exemplo, né? Fica muito claro para a gente do MST e essa construção simbólica, eu fiquei pensando aqui. Então, você imagina, num cenário regional, alguém que tem a outorga, tem a concessão da TV, né, do meio de comunicação local, é do agronegócio, tem fundação, tem funerária, tem tudo isso. Então, você imagina, né, como que se dá no cotidiano dessa região, né, essas relações, né, como se dão essas relações, e fica esse emaranhado mesmo, né? Então, sem dúvida, esse conglomerado é importante para os negócios deles. Senão, se desse prejuízo, o capitalista não é bobo, né? Já tinha dispensado. É porque acaba qualificando todos os outros negócios que ele deve ter. Muito importante, Jana, a sua pesquisa. A gente também vai colocar o link da sua tese aqui no site do Barão, para vocês poderem acompanharem, poderem ver de perto esse brilhante trabalho que a Janaína fez. Mas, Jana, já indo para os nossos, finalmente, que a gente já passou aqui um pouco o nosso teto, eu queria que você falasse um pouco, você também está inserida num cenário específico, né, da Universidade Estadual de Minas Gerais, em contato com essa estudantada, com esses jovens, no meio de uma pandemia, inclusive. Então, eu queria que você falasse o que você está acompanhando, assim, quais são as expectativas, né, as ansiedades dessa garotada, dessa nova geração, em meio a esse cenário que a gente está discutindo aqui, né, de falta de regulamentação, onde predominam os trabalhos precarizados, a lógica neoliberal de trabalho e de emprego? Então, Ana, bem, primeiro que vivenciar a expectativa para a universidade, acho que para todos nós, né,
ela é muito desejada. Então, a gente espera chegar à universidade porque aquilo vai marcar ali uma virada, né, da juventude para a vida adulta, mesmo que seja ainda de um jovem adulto. Então, uma das coisas que a gente tem visto, né, porque aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais as aulas estão sendo remotas e a gente já sabe que elas vão até o final do ano, né? Então, a gente vai virar 2 anos de pandemia em atividade remota. Tem alguns alunos aí, né, que vão vivenciar exatamente a metade do curso deles. Alguns entrando e vivenciando até a metade nessas condições, outros vivenciando a segunda metade, ou seja, vão sair sem voltar para a universidade. Então, o que a gente tem acompanhado é, assim, tem havido um esforço tanto dos docentes quanto dos discentes de se adaptar a essas condições, né? Não há questão em relação à necessidade de se manter nessas condições para a segurança de todos nós, mas a falta do espaço da escola, enquanto imersão naquele ambiente, enquanto separação dos espaços e do tempo, de alocação do seu tempo ali, né, ela faz muita diferença, tanto para a apropriação da gente, quanto para a disponibilização da gente, né? Então, alguns alunos, às vezes, costumam me mandar o WhatsApp falando assim comigo, eu estou com saudade da hora do café, eu estou com saudade do fim da aula, porque é naquele momento que aquilo que eu não me dispus a falar na aula, ou que eu processei durante a aula, a gente vai trocar uma ideia ali, e aquele momento é sempre muito rico. Então, a escola, ela não é esse espaço de contemplação, o professor, igual a gente faz, né? Porque isso aqui a gente cumpriria. Então, meu slide, minha aula à distância, a contemplação, ou a escuta, né? Porque hoje a gente tem essa situação, alunos que estudam de manhã, mas o empregador virou para ele e falou assim, não, você não está tendo aula, então você pode vir para o trabalho de manhã. E aí meus alunos só têm que escutar a aula, não podem abrir o microfone, porque ele foi levado para o local de trabalho, mesmo sendo o horário da aula. Né, porque ele não teve essa possibilidade de recusa em relação às condições econômicas que a gente está tendo e às particularidades dele. Então, esse tipo de contexto, né? Então, contemplar não é a mesma coisa. A gente está vivendo um cansaço muito grande pelo excesso das relações mediadas pelas tecnologias, né? Por essa exposição aos dispositivos e pela falta de pausa. Então, isso também é uma coisa interessante, né? Parar para ir de um lugar para o outro é parar para ir de um lugar para o outro. Agora não, eu desligo uma reunião entre outra, sem sair do meu lugar, o meu corpo está estático. Essa falta de encontro, essa falta do transitar, né, que parecia tão cansativa, ela é um respiro que a gente está percebendo agora. Então, e isso na universidade é muito rico. É esse encontro no corredor, essa conversa depois, né, que tem feito falta para estreitar as relações entre os estudantes, estreitar a relação nossa com eles, né, e gerar esse processo mesmo de vivenciar a universidade. Não é a mesma coisa, apesar dos esforços feitos, entendeu? E olha que a Jana é uma ótima aluna, já participei de banca que os alunos se emocionam, ela se emociona também, né? E eu imagino a angústia, né, Jana, que acaba sendo para tanto os alunos quanto para os professores. Mas, Jana, eu queria te agradecer muitíssimo por esse papo aqui que a gente trocou agora. É sempre muito bom te ouvir, você ter disponibilizado esse tempinho para a gente. E a gente vai deixar aqui disponível no site do Barão, no canal do Barão, nas redes sociais do Barão, esse importante papo, né, sobre comunicação, desenvolvimento e trabalho. E aqui no finalzinho a Jana ainda deu uma deixa, ainda contribuiu com a sua visão sobre a situação dos alunos nas universidades. Teremos com certeza grandes desafios após essa pandemia para a gente tentar colocar no lugar, né, Jana? Esse negócio de novo normal não tem nada de novo e nada de normal, né, Jana? Passo para você considerar e a gente já se despedir. Bom, Ana, primeiro dizer assim que eu agradeço muito o convite, né? Tanto porque eu tenho muito carinho por você e eu sinto muita saudade sua. Então, sempre é muito bom estar com você. E eu tenho muito respeito pelo Barão, então é muito bacana poder estar aqui, tá? O livro, ele é um e-book gratuito para ser baixado, então vai ser ótimo, né, estar aí na plataforma do Barão para a gente poder dar visibilidade, porque essa que é a ideia, né, da gente contribuir nesse sentido, né, a tese também, né, ela está disponível, o que eu puder contribuir em termos de conversas também eu estou à disposição.
tá? Em termos dos nossos desafios aí, acho que isso até a gente vai ter que esperar para ver quais serão eles, né? Mas uma coisa é certa, a gente, em termos dos estudantes aí, né, a acolhida, ela vai ser necessária, porque as transformações do mundo do trabalho, elas não estão nos indicando cenários confortáveis. E os estudantes estão vivenciando esse passar do tempo, né, numa situação desconfortável. Então, a questão da construção de perspectiva para o futuro, ela é muito importante. E ela é importante para a gente em qualquer fase da nossa vida. Mas nesse momento da juventude, especialmente, né, em que a gente está projetando a vida, né, ela se torna um elemento muito mais angustiante. Então, essa acolhida me parece ser um elemento fundamental. E encontrar, junto com eles, caminhos alternativos, porque eu acho que talvez esse seja o nosso grande momento de virada, né? Então, se essa sensibilização no contexto, ela trouxe algumas coisas e tornar essas coisas tão concretas para a gente, né? Então, as dificuldades do trabalho, sobreposição desses lugares, né? Por outro lado, ela também pode nos mostrar aí como é que a gente pode encontrar caminhos, né, em outras perspectivas para a gente tentar aí ter um mínimo de dignidade a partir das atividades que a gente realiza. Então, acho que a gente vai ter que se preparar para isso, assim, né? Construir esperanças, que é o que a gente está precisando. Nossa, estamos precisando demais. Esperança no cenário da comunicação, esperança no cenário nacional, esperança em várias dimensões, né, Jana? Mas vamos esperançar. Eu quero te agradecer novamente. Muitíssimo obrigada. Também estou morrendo de saudade. Espero que a gente possa se encontrar logo, viu? Beijo, Jana. Beijo, Ana. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Depois, semana que vem, estamos de volta com mais uma coluna sobre comunicação e trabalho.